Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje, no quadro Globaliza Entrevista, estamos com o professor Antônio Renato, doutor em Direito, pós-doutor em Direito, recentemente parabéns, Renato, professor universitário, de diversas instituições no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Fábio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Globaliza mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo. Professor Renato, estamos aí num momento de pandemia, há muitos esforços de vacina, então, esperamos, né, próximos aí de boas notícias, mas por hora as instituições de ensino superior, de ensino médio, fundamental, tiveram que se readaptar a um momento de forma abrupta. De um dia para a noite, professores que tinham uma estrutura de sala de aula passaram a trabalhar remotamente. Nas suas turmas, enquanto professor ou enquanto coordenador acadêmico, como foi essa experiência? Olha, foi uma novidade para todos, né? Atualmente eu leciono em duas instituições no Rio de Janeiro, a Mackenzie, né, que é a faculdade exatamente onde atualmente eu ocupo o cargo de coordenador acadêmico e coordenador do curso de Direito, e também tem turmas em sala de aula, né? E na nossa querida, né, faculdade, agora não mais faculdade, mas Centro Universitário, a Uni São José, faculdade, já estamos lá há muitos anos juntos, e lá eu leciono as disciplinas de Direito Administrativo. É toda uma novidade, né, em todos os sentidos. Primeiro, plataformas distintas, né, quem leciona em até mais instituições, por acaso, do Mackenzie a gente tem uma plataforma, na São José a gente tem outra. Mas temos colegas aí que lecionam em 3, 4 instituições e todas elas utilizando de plataformas diferentes. Umas utilizam o Meet, outras utilizam o Teams, outra o Moodle. Então, são diversas plataformas e a necessidade de se conhecer, né, esses diferentes recursos tecnológicos. Aqui, nesse momento, por acaso, estamos usando o Zoom, né, que é um outro instrumento, né, também de gravação e de possibilidade de transmissões. Então, em primeiro lugar, foi um aprendizado de todos esses recursos tecnológicos que estavam aí ao nosso redor, né, e nós não fazíamos uso, muitas vezes, né, desses equipamentos ou dessas tecnologias. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, se adaptar a essas tecnologias. Do outro lado, também os nossos alunos, que não diferente, forma não sendo diferente, mas os nossos alunos do outro lado também tendo que aprender, também tendo que entender essas novas tecnologias. Muitos que não gostavam do sistema de transmissão de aula e de trabalhar com aulas online foram compulsoriamente levados à utilização dessas tecnologias. Então, são novidades em todos os sentidos, né? Saber conciliar em casa, também entender em casa e a família também entender que, embora estando presente em casa, nós temos cargas horárias a serem cumpridas. A gente divide hoje as nossas atividades familiares, né, com as atividades de trabalho, com a escola dos filhos, que também está dentro de casa. Então, é um novo aprendizado, né? Esse novo normal, é uma expressão que veio da economia, né, que nós passamos a incorporar esse novo normal, mas era uma expressão que já era muito utilizada no campo econômico, mas isso não pediu licença para entrar nas nossas casas. Nós fomos compulsoriamente levados para esse novo cenário, para esse novo mundo. Então, sem dúvida, voltar a estaca zero, ter a humildade de entender que muitas vezes o aluno até mesmo conhece mais do que a gente, né? Existem alunos nossos que já trabalham com essas tecnologias há mais tempo, e ter também essa humildade em alguns momentos, quando a gente está ali durante a aula tentando encontrar uma ferramenta, de repente vem um aluno em 2 segundos, professor, clica aqui, eu já conheço a ferramenta, eu já utilizo. Então, voltamos todos para a estaca zero, né? E é recomeçar. É entender também que
esses acessos às novas tecnologias, como eu dizia, muitos alunos já fazem uso dessas tecnologias. A gente que está numa faculdade de Direito, né, você que ministra aula em outros cursos também, a gente lida no dia a dia com alunos que já são contadores, que já são administradores, que já lidam com informática, com tecnologia. Então, nós não temos em sala de aula somente a geração milênio, né? Somente aqueles alunos que chegaram agora no primeiro e no segundo período, que nasceram após o ano 2000. Nós temos aqueles que têm uma faixa etária como a nossa, ou até mais velhos do que nós, e que já lidam com essas tecnologias há mais tempo. É o admirável mundo novo. De certa forma, no universo do direito, nós já vínhamos num processo de aprendizagem, porque muitos processos, muitos tribunais pelo Brasil já estavam adotando o sistema de processo eletrônico. E agora, talvez, a próxima etapa serão as audiências eletrônicas, as audiências remotas. E, nesse momento, aliás, eu quero aproveitar a sua referência e parabenizar esses milhares de professores do Rio de Janeiro, São Paulo, todo o território nacional, que enfrentaram esse desafio de, num intervalo de 1 a 2 semanas, se reconstruíram para adaptar todo o seu modelo de ensino, um modelo de décadas, para um modelo de plataforma. Agora, os alunos, eles têm uma dificuldade de... Muitos não têm computadores, você tem vários níveis, várias matrizes de alunos com diversos portes econômicos. Então você percebe um esforço do aluno assistindo a aula num telefone ou até mesmo no seu notebook. Isso, de certa forma, você percebeu no dia a dia, enquanto professor coordenador, que o processo ensino-aprendizagem conseguiu minimamente se manter com qualidade? Olha, nós tivemos acesso ao, por exemplo, aqui no caso, falando do Mackenzie, ao relatório da CPA. Para quem nos assiste e não sabe o que é uma CPA, né? É uma comissão permanente de avaliação. Então, todas as instituições de ensino, elas possuem uma CPA, e essa CPA ela faz diversas pesquisas. Ela pesquisa a visão do professor, pesquisa a visão do aluno, né? Pesquisa a visão do corpo administrativo da faculdade. Então, nós podemos ver a percepção de ambos os lados, né? No caso dos professores, e aí falando especificamente do Mackenzie, onde eu tenho essas informações mais detalhadas, nós tivemos uma adesão de 100% dos docentes à plataforma, né, que no caso aqui é o Moodle. No caso do curso de Direito, que é onde nós trabalhamos também, na Uni São José, nós também acompanhamos isso e vimos também que a adesão também foi de 100% dos professores. Foi realmente num plano muito rápido, num movimento muito rápido, né, de 15 dias. Eu acredito, como você bem disse, que os professores de Direito tiveram uma facilidade maior, porque advogam, né, ou se não advogam, ocupam cargos públicos onde as plataformas digitais já estão presentes. Né, o Estado já tem, por exemplo, o SEI, né, dentre outras instâncias ou poderes também que já utilizam de plataformas eletrônicas. A pesquisa também, para a gente, é algo muito recorrente. Então, eu avalio que, no caso do direito, a facilidade tenha sido maior. Mas eu encontro relatos de outras instituições, com um corpo docente, com professores mais idosos, né, ou instituições onde o acesso à internet não seja muito comum na carreira, né, e os professores utilizem muito mais laboratórios, o pessoal de medicina, por exemplo, o pessoal da área de saúde foi muito impactado com isso. Porque nós temos professores que davam sempre aquelas aulas em sala de aula ou em laboratórios, né, e que não utilizavam das tecnologias no seu dia a dia. E, de repente, foram levados, foram arremessados a esse mundo, né, de ter que ter acesso à tecnologia, e isso realmente impactou algumas carreiras, alguns segmentos da educação. Quanto aos alunos, a percepção que nós tivemos na pesquisa é que aqueles que não fazem uso do computador, aqueles que apontaram não ter computador em casa, eles foram na casa de 10%. Então, nós tivemos 90% dos alunos que disseram que tinham um computador em casa. Só que desses
10% que disseram que não tinham computador, eles informaram que não deixaram de assistir aula, porque tinham acesso à internet. Então, porque faziam uso do telefone celular. O que a gente percebeu no dia a dia foi uma baixa muito grande na participação síncrona durante a aula, né? A gente tem na transmissão, ou na utilização de tecnologia remota, né, na educação à distância, como você preferir, a gente tem duas modalidades. A gente pode ter a aula síncrona ou a aula assíncrona, né? A síncrona é quando a gente está falando ali ao vivo para o aluno, que foram exatamente os métodos utilizados nas duas instituições. Mas muitos alunos optaram por assistir a gravação. E aí os relatos foram os mais diversos, né? Tem alunos que têm apenas um computador em casa, não tinham um celular com capacidade de remota, com capacidade para rodar uma aula. Então você tinha um filho em horário de aula e aí você tem que priorizar. Se você bota o filho para estudar, ou se você faz a sua faculdade. Então vários pais, claro, optaram em deixar o filho usar o computador primeiro, porque o filho tinha que assistir a aula ao vivo, e depois assistiam posteriormente a aula gravada. Isso não impactava em nada o aprendizado, até porque depois as dúvidas que pudessem existir, ele dava para os professores. Na dinâmica do dia a dia, eu pelo menos nas minhas turmas, eu percebia uma presença em torno de 20% a 25% dos alunos matriculados na pauta. Mas o interessante é que desses alunos que estavam matriculados na pauta, desses alunos presentes, aliás, nas aulas, a participação era imensa, né? Os caras realmente perguntavam, participavam da aula, tiravam dúvidas. Eu gostei muito desse momento, sabe? E também tive retornos positivos por parte do aluno. Né? Tem um aluno que disse, quem quis estudar, professor, pôde estudar. Até porque, se você parar para pensar, se você pegar numa aula de, vamos colocar aí, 4 tempos de 50 minutos, como é um caso, ou 3 tempos de 40 minutos, quando você está em sala de aula, você tem aquele aquecimento, você tem um boa noite, você tem o posicionamento, a atualização do dia a dia, você tem uma chamada, você tem um intervalo, você tem a pergunta que o aluno faz. Na aula remota não foi dessa forma, né? Na aula remota, os alunos participavam, mas não participavam como participam durante o dia a dia, né? Então, assim, e você percebia claramente aqueles 5 ali que mais acompanhavam, que estavam mais interessados, né? Sempre tem isso. Então, assim, você não tinha praticamente interrupções. Você começava uma aula ali 7, 6 horas, né? No nosso caso, na Uni São José, começava às 6 horas e falava até às 8, né? Não tinha ali interrupção. No meu caso, depois eu tinha uma segunda aula de 8 às 10, da mesma forma. Né? No Mackenzie, a nossa aula é de 7 da manhã às 10h30. Então, assim, eu percebia que também o aluno, esse ritmo, ele também sentia um pouco. Você tem um professor ali tentando durante 3 horas e meia de fala, não é nada fácil. Então, assim, eu adotei uma estratégia de falar, por exemplo, 40 minutos, 50 minutos, aí eu dava uma paradinha, dizia, olha, uma água, um banheiro rapidinho, 10 minutinhos e volta. Porque aí o cara dava aquela respirada, dava aquela acordada, e aí, mais 50 minutos, mais 40 minutos. Aí dava uma nova paradinha. Então eu adotei essa estratégia de ter algumas pequenas interrupções de 10 minutos. Mas, no geral, os retornos que eu tive por parte dos alunos interessados foi que eles gostaram bastante. Até porque, como você tem um tempo maior de aula, você acaba que você tem condições de aprofundar os conteúdos, né, de uma forma ainda maior. Então, assim, quem não tinha cuidado, quem não dosava, de repente o sujeito em 7 aulas ali já estava quase que terminando o conteúdo do semestre inteiro, né? Como a minha matéria é o direito administrativo, eu sempre adotei por estratégia também fazer o posicionamento do cenário atual. Até porque a gente tem aí no Brasil, nesse momento, tantas aberrações acontecendo no campo da administração pública que fica muito fácil a gente fazer esse paralelo com o nosso cotidiano, né? Então, eu fui fazendo dessa forma. Eu fazia sempre uma abertura da aula e a gente posicionava com as questões do dia a dia, inclusive da Covid, né? Inclusive desse
retorno, quando vamos retornar às atividades presenciais. E aí se tornou mais fácil, né? Levar e administrar o semestre. E agora a gente já está aí preparado para o segundo semestre, né? As grades já montadas, os professores já alocados, e os alunos aí também, muitos na expectativa de quando que as aulas irão começar e se iremos começar de forma presencial ou de forma remota, né? Eu acho que esse é o grande desafio desse momento. Acho que o primeiro desafio foi essa integração à tecnologia. Tecnologia essa que, de certa forma, veio para ficar. Eu acho que a gente vai conseguir adotá-la, tanto na graduação, ainda que presencial. Eu acho que permite grupos de estudo. Acho que a pesquisa pode ser muito implementada agora com esse novo ambiente das videoconferências que todo mundo rapidamente se adaptou. Mas esse ponto, professor Antônio, é o ponto que eu discuti agora. O retorno, o segundo semestre, distanciamento social, flexibilização, vacina que ainda não existe, os cuidados ainda devem persistir. Como é que as faculdades estão se preparando para esse retorno? Será presencial? Continuará sendo remoto? Ou há um modelo híbrido com revezamento? Como é que você vê esse momento nas instituições que você conhece? Olha, mais uma vez, é sempre ter a certeza de que a gente não sabe nada, né? Eu acho que esse momento apresentou isso para a gente, né? Como eu sempre digo, né? Esse vírus veio para tirar muita gente do pedestal, né? Para tirar muita gente do Olimpo para o tubo, né? Porque esse vírus ele não tem classe social, ele não escolhe, né? É a decisão individual daquele que se protege ou daquele que entende que nada está acontecendo, né? A gente está aí. Eu me lembro que no início dessa conversa saiu uma entrevista com aquele infectologista americano que o Trump convidou, o Anthony Fauci, né? E que essa semana ele já resolveu dizer que o homem está errado, mas até o momento o homem falava tudo certo, né? E que ele dizia que no Brasil, certamente o Brasil iria superar as 90 mil mortes, né? E nesse ponto ele não estava errado. A gente hoje, né, já chegou aí números precisos, né, que eu fui buscar exatamente antes dessa nossa conversa aí, nós estamos hoje com 94.702 mortes no país. Então, temos aí confirmados 2.751 brasileiros, né? E não esquecendo que a gente tem uma população de 207 milhões. Então, nós temos 2.751.000 confirmados, né? E temos ainda 204 milhões ainda que ainda não foram confirmados. Quer dizer, eu imagino que pensar em um retorno para as atividades presenciais é extremamente temeroso. Embora nessa semana a gente esteja acompanhando uma estabilidade dos números no Rio de Janeiro e um aumento no interior, né, o que é exatamente o caminho normal, o ciclo normal do vírus, mas nós não estamos ainda em condição de retorno. Aí a gente cai naquele debate, né? Existem instituições hoje que no Rio de Janeiro voltaram presencialmente, né? Existem instituições que fizeram uma enquete com os pais, né? E aí como pai, né, a gente pode dizer isso, né? Primeiramente como pai, eu disse aqui em casa para os meus filhos, né? Vocês não voltam esse ano, mas se a escola voltar presencialmente, eu disse, tá bom, vocês não vão voltar. Mas a gente vai perder um ano? Não, você vai ganhar uma vida, né? Porque eu não tenho segurança em mandar meu filho para uma escola. Até porque o próprio pediatra das crianças que atua no Fernandes Figueira contava para a gente quantas crianças estavam contaminadas, sendo tratadas e entubadas, né, em hospitais como o Fernandes Figueira, que é um hospital de referência no atendimento pediátrico. Então, assim, é uma doença que, embora ataque os grupos, né, principalmente aqueles que têm comorbidades, grupo de risco, mas existem muitos relatos de pessoas mais novas, inclusive crianças, que foram severamente atingidas e que foram também a óbito.
Então eu disse, olha, eu não me sinto seguro para um retorno dos meus filhos na escola, e a escola então entendeu, fez uma enquete, mas existem pais também que precisam que o filho esteja na escola para que possa trabalhar, né? Existem pais que não têm um parente próximo ou tem um parente mais idoso, que também é grupo de risco, e deixar o filho com um idoso também existe um risco de contaminação. As realidades são as mais diversas, né? E como nesse universo você conseguir contemplar a essas tantas diferenças, né? Então, assim, eu só posso falar para você, então, particularmente dentro esse universo, né? Como pai, eu não me sinto seguro nesse momento ainda em encaminhar meus filhos para uma escola. Não mandaria. E a escola fez uma enquete com os pais e decidiu, então, realmente não retornar agora, né? Outras escolas estão retornando com afastamento. Mas aí eu me pergunto, imagina um aluno que está em sala de aula e que ele, de repente, abre sintoma de Covid dentro de uma sala. Imagina você, como professor, ministrando uma aula, e, de repente, um aluno abre um, um sintoma de Covid dentro da sala de aula durante a aula. Imagina a confusão que vai ser uma situação dessa. Imagina que todo mundo que está ali presente vai ter que ser levado para a atividade à distância. Imagina um aluno que não abra o sintoma em sala, mas que depois de uma semana de convívio com todos os colegas, informe que o exame dele deu positivo. Ou seja, naquele período que ele estava em contaminação, ele passou a semana inteira dentro de uma sala fechada com todos os alunos. Vamos imaginar que tivéssemos testes para todo mundo. Então, testamos todo mundo. E os professores? Nós temos vários docentes que estão dentro do grupo de risco. Nós temos muitos professores que são idosos. Então, a gente entendeu que, por hora, e aí eu posso falar aí como coordenador acadêmico do Mackenzie, nós entendemos que, por hora, nós vamos monitorar mês a mês. Então, desde maio, que o nosso diretor-geral, o professor Vladimir, ele baixou um ato interno onde ele disse, olha, fica valendo até segunda ordem a suspensão das aulas. Como o MEC emitiu um ato que garante, né, até dezembro que as instituições podem funcionar nesse sistema, ele, para não ficar emitindo o ato mês a mês, então ele emitiu um ato dizendo, olha, até que se diga o contrário, até que eu venha e revogue o ato anterior, nós vamos funcionar de forma remota. E aí, mês a mês, nós vamos monitorar esse quadro, né, para ver se a gente já tem a possibilidade ou não de retorno. Embora, particularmente, eu acho que é muito perigoso a gente voltar. Perigoso para todos os sentidos. Perigoso para os alunos, perigoso para os professores. Né? Eu acho que não seria um semestre tranquilo para conviver, né, dentro de uma sala de aula com alguém. Né? O colega do teu lado der um espirro, der uma tosse, já vai ser uma confusão dentro da sala de aula. Não tenho dúvida disso. Né? A gente que já está aí há 15 anos dando aula, a gente sabe como é esse dia a dia. Né? Então, o que eu posso te dizer pelo Mackenzie, né, onde eu tenho uma informação mais precisa, é que nós decidimos, nesse momento, manter a aula remota até segunda ordem, então nós vamos ficar nesse sistema, e pode ser que, ao que tudo indique, que a gente fique até o fim desse semestre. Mas mês a mês nós vamos monitorar, né, esse dia a dia e essas curvas, esse cenário, para ver se a gente tem alguma redução no Brasil, ou especificamente no nosso estado, para então entender se vale a pena a gente voltar com aula presencial ou não. Em efeito, muito prudente essa posição, tanto da Unisão São José, quanto do Mackenzie, das instituições do ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, que é o ponto que você levantou, Antônio. Embora, como regra, a criança, o jovem, não está naquele risco mais vulnerável, mas ele convive. Ele pode ser um vetor de transmissão. Nesse sentido, e considerando ainda que esse modelo remoto ainda não substitui a aula presencial, mas ele chega muito próximo a isso. O grau de efetividade que os alunos têm, a transmissão do conhecimento, que é o que mais importa. Se, por um lado, a participação não foi tão intensa dos alunos, por outro lado, também não teve a distração, não teve aquela conversa paralela de sala de aula,
não teve aquela discussão que o professor às vezes tem que interromper a aula para pedir para que alunos, crianças, jovens e até mesmo adultos possam participar da aula. Então, cada um na sua residência, no seu escritório, no seu local de trabalho, de forma em real time ou posteriormente, acabaram acompanhando isso aí. Então, é muito importante. E você também tem uma experiência, uma informação privilegiada, né? Porque na sua casa também tem alguém da medicina. É verdade, é verdade. E aí pode Estudiosa da debater, aí, medicina, né? Pois pode é, debater com profundidade essas questões pode, tão. pode trazer e que pode atualizar, né, esse cenário, né? Mas o interessante também, acho que vale, né, a gente, sem alongar, mas que vale a gente também falar um pouco que algumas situações engraçadas também aconteceram, né, do aluno também que entra em sala, liga ali entra na aula, fecha a câmera e fecha o microfone, né? E durante a aula, em alguns momentos, então eu resolvi perguntar ao aluno, né? E aí, você tem dúvida? Fulano, o que você está achando? Né? E ficava aquele silêncio, né, sepulcral, né? Em vários momentos isso acontecia, né? Teve um dia em que nós passamos as atividades da prova e nós havíamos conversado, então, que nesse dia nós tiraríamos as dúvidas da prova, aplicaríamos a prova, né, e eu ficaria ali para tirar as dúvidas necessárias e tal. E aí, de repente, a aluna vem, abre a câmera, larga ali, né, e desaparece. Né? E aí também eu fiquei ali, esperando. Daqui a pouco eu chamei. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Nada. Ela ali sozinha com a câmera ligada. Né? Tempo depois, eu acho que ela percebeu que ela estava ali sozinha, né? Só eu e ela na sala. Quer dizer, ficou claro que ela veio, ligou a câmera, ligou o microfone e desapareceu. Né? E, quer dizer, não estava participando em nada da aula, estava simplesmente com aquela fotinha ali na tela, né? E parecendo que estava acompanhando alguma coisa. São algumas situações pitorescas aí que, época de pandemia, aliás, muitas histórias que temos visto aí, de pessoas que não estão adaptadas com a videoconferência, esquecem o microfone ligado, fazem certas considerações inoportunas e o som acaba vazando. A gente tem percebido realmente muito cuidado nessa hora, os professores, felizmente, focados no seu mistério, não tem nenhum quadro, não tem nenhuma referência. Aliás, temos aí até um participante aí que aparece aí nos bastidores da filmagem, aí apareceu rapidamente atrás de você, mas já agora pegou a outra direção. Tem sempre um filho de cueca, né? Quem nunca teve um filho de cueca entrando na aula, né? Exatamente. Esse faz parte do making off em tempos de pandemia, né? Um filho interrompendo, um filho pedindo uma água, né? Tem uma série de registros aí no tempo da pandemia de situações pitorescas, né? Mas é o que humaniza também as relações, né, Wilson Antônio? Somos Com seres humanos, certeza. temos família, né? E é um Com prazer ver o certeza. Benjamin aí nos bastidores. Pois é, tá aqui rastejando aqui para que você não veja, mas você ouviu, né? Já um forte abraço a ele. Antônio, Obrigado. Me pegou. Pesar. Bom, eu quero agradecer a sua participação, essa reflexão, essa discussão, porque é um tema importante. Pais, alunos, nesse momento tão difícil, analisam. Vamos voltar? Vale a pena voltar? Eu acho que o grande resumo da história é saúde, vida e que esse momento, a aula remota não está mitigando a possibilidade do docente transmitir o conhecimento e formar novas pessoas hábeis aí a discutir os aspectos humanos e econômicos da vida moderna. Queria ouvir essas considerações finais. Como você disse, né? Cada família conhece a sua realidade. Né? Não adianta a gente, não tem como aqui nós fazermos uma análise ou definir situações, né? Dizer, olha, o certo é esse, o errado é esse. Não é por aí, né? Como eu disse, existem famílias que dependem da escola, né, para poder trabalhar, para poder produzir, para poder voltar à sua atividade normal. Né? Então, precisam deixar os filhos na escola para que possam trabalhar. Né? Aquele tempo destinado para a escola está dentro daquele arranjo ali da família, para que a família possa se organizar, né?
existem aquelas famílias em que podem se dividir, que podem se organizar para que possam, então, manter o filho, né, em casa, estudando. Então, cada um tem uma realidade, não existe uma fórmula central. É como você disse, é cada um avaliar. As escolas que estão retornando também, que estão optando por esse retorno, todo mundo está tomando as medidas necessárias, a gente não tem dúvida disso, né? Os sindicatos e as associações de mantenedoras estão se reunindo, existem comissões montadas, né, nos sindicatos e nas associações das mantenedoras, das escolas privadas, tanto as faculdades, as universidades, como as escolas primárias e secundárias. Todo mundo está se movimentando e todo mundo está pensando nesse protocolo de retorno com a maior segurança possível. Mas a gente sabe que se as medidas individuais, se a educação individual, né, se os aprendizados que a gente tem dessa pandemia, se não forem adotados, a gente não vai sair dessa ileso, né? A gente acompanha, você sai no final de semana ou até durante a semana e vai ao centro do Rio, como eu vou 2 vezes por semana para trabalhar, e parece que nada está acontecendo, né? As pessoas estão vivendo de uma forma como se não tivesse pandemia, como se não tivesse nada. Máscara no pescoço, sem nenhum tipo de cuidado. Então, não adianta a gente querer transferir a culpa, né? Muita gente quer transferir a culpa para os nossos governantes. Eles até têm muita culpa, muitos têm, né? Tem culpas, né? Mas não são os culpados pelas nossas atitudes individuais, né? Pode o presidente, o governador, o prefeito, quem for, né, dizer que eu não preciso usar máscara, que eu vou continuar usando máscara, né? Pode dizer que não precisa mais de álcool gel, eu vou continuar usando o álcool gel. Então eu acho que essa cultura, essa educação que a gente não teve, é que a gente está aprendendo a ter, né? Eu via aqueles filmes ou aquelas notícias que a gente vinham para a gente do outro lado do mundo, né, do Japão, da China. Eu via as pessoas de máscara e eu perguntava assim, caramba, para que essas pessoas estão de máscara? Será que precisa mesmo disso? Né? Às vezes a gente via uma pessoa na rua que estava usando a máscara e que a gente não sabia por que estava usando, e agora a gente começa a entender que é necessário, né? Essas pessoas, elas utilizam a máscara porque estão gripadas muitas vezes. A nossa ideia, ou pelo menos a minha, era assim, né? Que quando alguém doente usava máscara, é para que ele se protegesse. Mas a gente a vida inteira andou gripado pela rua e nunca usou máscara. Tenho certeza que a partir desse episódio, toda vez que a gente passamos essa fase, mas toda vez que a gente contrair uma gripe, a gente vai fazer uso da máscara a partir de agora. Porque usar a máscara não é um instrumento de proteção só para a gente, é a proteção do outro. Respeito, né? É respeito ao próximo, né? Então acho que esse aprendizado ele não volta, né? Esse ponto, Ele Antônio, fica. eu concordo com você, também tenho visto muitas pessoas que estão negligenciando a segurança em plena pandemia. E aí, nesse ponto, eu tenho dúvidas se, no pós-pandemia, se esse respeito vai continuar. Porque a gente vê muita gente hoje desrespeitando o próximo nesse momento. Mas eu concordo com você, também tenho essa percepção. Eu acho que, para o futuro, esses hábitos de higienizar, ir ao mercado, higienizar os produtos quando você chega, isso deve ficar, são hábitos positivos em respeito à saúde sua e daqueles que você quer muito bem. Excelente. Um papo Sem maravilhoso. dúvida. Eu quero te convidar para a gente poder falar no próximo episódio do Globaliza sobre pesquisa. Eu acho que a pesquisa, como é que ela está sendo impactada nesse momento com essas reuniões remotas? Porque a pesquisa é algo fundamental, é o que move, é o motor das instituições de ensino superior no Brasil. Eu acho que elas não podem ser impactadas com isso. Sem dúvida. Será um prazer estar aqui com você mais uma vez. Bom, e para você que nos acompanha, eu quero agradecer. Agradecer aí você que está inscrito no canal, que compartilha o vídeo, dê o seu like, deixe seus comentários, suas críticas, suas considerações. Esse espaço aqui é um espaço de debate, é um espaço que surgiu com a pandemia, entre outros espaços que surgiu, mas que a gente tem percebido como tem sido importante a gente questionar para apresentar essa reflexão. Muito obrigado.
Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.